Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última semana, né, do nosso PET 2, que é a semana 6. E para completar a questão da dinâmica das leis de Newton, nós vamos trabalhar com a terceira lei de Newton agora, né? A terceira lei de Newton, que complementa, que fecha a questão das leis de Newton, ok? Então vamos lá. A terceira lei de Newton, gente, ela também pode ser chamada de lei da inércia, ó, de lei da ação e reação, tá? Essa lei da ação e reação, a gente até sabe do nosso dia a dia, né? Alguma coisa que a gente já ouviu falar, que fala que toda ação corresponde a uma reação. É exatamente isso, tá bom? Então, a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, vai dizer exatamente isso, gente. A toda força que a gente chama de ação, tá? Vai corresponder a uma outra força chamada de reação. E essas duas forças, elas vão ter o mesmo módulo, ou seja, elas vão ter o mesmo valor, né? Mesma intensidade. Vão ter a mesma direção, tá? Porém, o sentido dessas duas forças vão ser contrários, tá? O que quer dizer esse sentido ser contrário? É igual tá aqui, ó. Aqui tem o corpo A e aqui tem o corpo B. Vamos imaginar que eles estavam em contato, tá? Esses dois corpos aqui estavam em contato. Quando esses dois corpos estão em contato, o que passa a acontecer? O corpo A passa a produzir uma força em B, que é essa aqui, ó. Força que A faz em B. Essa aqui está agindo no B, tá? Força que A faz em B. Enquanto o B, essa daqui seria a nossa ação. A força que o A está fazendo em B é a ação. O B, por consequência, faz o quê? Produz uma reação, certo? Que vai agir em quem? Vai agir no corpo A. Essa reação nós vamos chamar de FBA, a força que o B faz no A, tá? Então, elas têm o mesmo valor, a mesma direção, porém os sentidos são contrários, né? Vocês podem ver ali que uma está para a direita, a outra vai estar para a esquerda. Agora tem um detalhe, gente. A ação e a reação, elas só agem em corpos que são diferentes, tá? Então, ali vocês podem perceber, ó, que a FAB está agindo no corpo B, enquanto a FBA está agindo no corpo A. É o mesmo caso quando você pega, dá um soco numa parede. Você vai dar um soco em uma parede. A ação é você aplicando a força na parede. Essa é a sua ação. A reação é a força que a parede vai exercer na sua mão. Se a sua ação for muito forte, então você der um soco com muita força, o que vai acontecer? Você vai sentir dor na mão, porque a parede vai reagir com a força na sua mão, certo? Então, a toda ação que a gente produz, a toda força que a gente chama de ação, vai existir uma força chamada de reação, tá certo? Que vai ter o mesmo valor. Só que tem que ficar esperto com relação a isso. Essas forças sempre agem em corpos diferentes, tá? Então, você aplicou a força na parede e a parede aplicou a força na sua mão. São corpos diferentes, tá? Então, nessa situação aqui, gente, ó, a ação tá agindo, a pessoa tá produzindo uma ação aqui no chão, o chão tá produzindo uma reação na pessoa, que tá possibilitando ela andar, né? Aqui, nesse caso, ó, é um caso específico que não é ação e reação. Por que não é ação e reação? Porque as duas forças estão agindo no mesmo corpo, né? Ó, elas estão no mesmo bloquinho. E onde que estariam essas ações e reações dessas duas forças? Aqui, ó. Tá certo? Então, por exemplo, ó, a força-peso que age aqui para baixo, a reação dela está lá no centro da Terra. Porque quem está produzindo ela no bloquinho é a Terra. Então, a reação dela vai estar lá no centro da Terra, ok? Enquanto essa força N aqui, ó, que está sendo produzida em cima do livro, quem está produzindo é a mesa. Se é a mesa que está produzindo essa ação, onde que vai estar a reação? O livro vai produzir uma reação na mesa, né? A mesa produz uma força no livro. O livro produz uma força na mesa, que é esse menos N que está aqui para baixo. Então, se as forças agirem no mesmo corpo, como é esse último caso aqui, elas não são um par de ação e reação. Para ser um par de ação e reação, elas têm que agir em corpos diferentes, tá bom?
E aí, essa terceira lei é bem simples, tá bom? Então, agora nós vamos para os exercícios, que estão nas páginas 12 e 13, ok? O exercício, vocês vão fazer o 1 e o 2, tá bom? Deixei para vocês fazerem o 1 e o 2, e eu vou fazer os outros 3. O número 3 é para a gente associar a coluna 1, que são algumas afirmativas, com a coluna 2, que dá as leis físicas para a gente, né? E depois ordenar. Então, a coluna 1 está dizendo o seguinte, ó. Quando o garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão, ele faz com que este adquira uma aceleração. Então, olha só, o garoto, né, vai produzir uma força nesse carrinho. Quando ele faz o carrinho se deslocar pelo chão, ele está produzindo uma força, né? Ele está empurrando o carrinho. Se ele produz uma força, gente, é porque está acontecendo o quê? Vai ser produzido uma aceleração, né? Toda força corresponde a uma aceleração. Então, isso aqui tem a ver com quem, gente? Com a segunda lei de Newton, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Tá? A segunda lei de Newton é o número 1, ok? Número 2. Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. Isso é o que, gente? Lei da ação e reação, né? A pessoa vai cair no chão, ela produziu uma força no chão, o chão produz uma força nela, né? O que faz com que ela se machuque. Então, isso é a terceira lei de Newton. Lei da ação e reação. Tá aqui o número 2. E a afirmativa 3 está dizendo o seguinte, ó. Um garoto está andando com um skate. Quando o skate bate numa pedra, parando. O garoto é então lançado para frente. É igual aquele exemplo que nós vimos anteriormente, né? O skate está em movimento, o garoto está em cima do skate. Quando o skate para, bate numa pedra e vai parar, o corpo do garoto tem a tendência de continuar o movimento. Então, ele vai ser projetado para frente. Então, isso é a primeira lei de Newton, né? A lei da inércia. Portanto, a nossa ordem fica como, ó, 2, 3 e 1, que é essa aqui, né? Letrinha D. 2, 3 e 1, ok? Então, esse é o nosso número 3. Vamos para o número 4. No número 4, a gente tem o seguinte, ó. A respeito das leis de Newton, são feitas 3 afirmativas. Número 1. A força resultante necessária para acelerar uniformemente um corpo de massa de 4 quilogramas de 10 para 20 metros por segundo em uma trajetória retilínea em 5 segundos tem módulo igual a 8 newtons? Não sei, a gente tem que fazer a continha, né? Como assim fazer a continha? A gente sabe que a força é igual a massa vezes aceleração, ok? Eu quero descobrir a força, mas eu não tenho a aceleração, só tenho a massa, né? Como que eu vou descobrir a aceleração? Você vai fazer o quê, ó? Calcular a aceleração pela variação da velocidade, ó. A formulazinha da aceleração que a gente já conhece. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, certo? Usando essa formulazinha aqui, a gente vai conseguir calcular a nossa aceleração. Como que a gente vai fazer? Variação da velocidade. É a velocidade final, que é 20, menos a inicial, que é 10, né? Dividido pelo tempo, que é 5. Então, 20 menos 10, 10, dividido por 5, 2. A minha aceleração é 2. Ou seja, como é que eu vou calcular a minha força, então? A massa, que é 4, vezes a aceleração, que é 2. 4 vezes 2, 8 newtons. Portanto, a primeira afirmativa é verdadeira, né? A primeira afirmativa é verdadeira, certo? Então, a gente provou que ela é verdadeira através dos cálculos. Afirmativa 2. Quando uma pessoa empurra uma mesa, ela não se move. Podemos concluir que a força de ação é anulada pela força de reação? Tem como, gente, a força de ação ser anulada pela força de reação? Não. Por quê? Porque elas não agem no mesmo corpo. As forças só são anuladas quando elas agem no mesmo corpo, tá? Então, não tem como ação e reação serem anuladas, porque elas não vão agir no mesmo corpo, ok?
Esse par aqui, ó, lembra que a gente tinha falado aqui dele inicialmente, ó? Esse par aqui se anula. A normal com a peso aqui se anulam. Por quê? Porque elas estão agindo no mesmo corpo, né? Agora, quando a gente fala que nesse caso elas vão se anular porque elas são um par de ação e reação, tá errado, né? Ação e reação nunca vai agir no mesmo corpo, ok? E a afirmativa 3, durante uma viagem espacial, podem se desligar os foguetes da nave que ela continua a se mover. Esse fato pode ser explicado pela primeira lei de Newton. Essa afirmação é verdadeira, tá, gente? Por quê? Porque lá no espaço não tem força. Lá no espaço não existe matéria, né? É uma região chamada de vácuo, quando não existe matéria. Então, lá no espaço, o que vai acontecer? Quando o foguete ele já está lá em movimento, ele vai continuar em movimento através da primeira lei de Newton. Já que não vai ter nenhuma força resultante agindo sobre ele, ele vai continuar o movimento dele até que alguma coisa faça ele parar, certo? Então, as afirmativas corretas são a número 1 e a número 3, que vai ser a nossa letrinha D, tá certo, gente? Então, esse é o nosso número 4. E o número 5 é bem parecido com aquele outro que a gente fez da segunda lei de Newton, só que agora são 3 bloquinhos, mas o esquema é o mesmo, né? Olha só o que fala aqui, ó. 3 blocos, A, B e C, deslizam sobre uma superfície horizontal, cujo atrito com esses corpos é desprezível. Eles são puxados por uma força de intensidade de 6 newtons. A aceleração do sistema é 0,6. E as massas de A e B são 2 e 5 quilogramas. A massa do corpo C vale. Então, o esquema é o mesmo, gente. Só que agora está pedindo uma outra coisa, né? Você vai pegar, ó, e vai considerar como se esses 3 bloquinhos fossem um só. E vai somar todas as massas deles. Só que agora eu não tenho a massa do terceiro bloco, né? Então, a soma das massas fica 2 mais 5 mais a massa do bloquinho C. É a força, né, que é aqui, e a aceleração. A força e a aceleração eu tenho. A força, lembrando que eu estou aplicando a segunda lei de Newton, tá? Força é igual a massa vezes aceleração. A força vai valer 6. A soma das massas, né, vai ficar aqui, ó, 2 mais 5 mais mc, e aqui vai ficar 0,6. Vou pegar esse 0,6 e vou passar dividindo aqui no 6, tá? Quando eu faço isso, gente, dá 10, ok? Então, vai ficar 10 é igual a 7 mais mc. Vou pegar esse 7 e passar para cá subtraindo. Então, vai ficar 10 menos 7 é igual a mc. mc, então, vai ser igual a 3, né? 10 menos 7 é igual a 3. Então, a massa do bloquinho C é 3 quilogramas, tá? Então, nesses casos, gente, você sempre vai somar as massas, considerar como se esses bloquinhos tivessem, como se fosse um bloquinho só, né? E somasse todas as massas para poder aplicar a segunda lei de Newton, tá bom? Então, o 1 e o 2 estão aí para vocês fazerem, né? Acho que eu até esqueci de colocar aqui no final. Mas vai ficar o 1 e o 2 para vocês fazerem, tá? Sendo que eu já fiz aqui o 3 e o 4 e o 5, beleza? E aí vocês façam o 1 e o 2 para a gente poder encerrar essa parte do PET 2, ok? Se tiver alguma dúvida, é só me procurar, que a gente vai esclarecendo essas dúvidas de vocês, tá bom? E aí, gente, o que vai ficar faltando para a gente fazer? Vai ficar faltando a atividade complementar, tá? Para a gente encerrar o bimestre. Só que a gente vai fazer o seguinte, atividade complementar, eu vou liberar um vídeo na semana que vem, e esse vídeo vai ter as respostas já das atividades complementares. Aí eu vou precisar que vocês copiem essas respostas e me mandem, porque eu preciso ter esse registro, tá bom? Mas eu já vou facilitar para vocês, já vou mandar as atividades prontas, ok? Se vocês analisarem bem lá no grupo de WhatsApp lá da escola, lembra que a Norama tinha mandado todas as apostilas e as atividades complementares, né? Então, a nossa atividade complementar já está lá, né? Você já tem acesso a ela. Mas eu vou mandar tudo prontinho, que fica mais fácil, e vocês vão copiar e me devolver, tá bom? Então, na semana que vem eu mando o vídeo das atividades complementares, ok, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.